Olha, uma pesquisa recente simplesmente sacudiu o cenário político brasileiro, causou um verdadeiro rebuliço. Vamos tentar entender juntos o que está por trás dessa virada, que, sinceramente, pegou muito analista de surpresa. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é: o que, afinal, explica uma pesquisa que aponta para uma mudança de rota tão grande e, até certo ponto, inesperada? E tá aqui o estopim de toda a discussão. A pesquisa mais nova da Atlas Intel mostra o Flávio Bolsonaro com 47,6%, numericamente à frente do Lula, que tem 46,6%. Sim, a gente sabe, essa diferença está dentro da margem de erro. Mas o que realmente está acendendo alerta não é o número em si, mas a direção da curva, a tendência. Para a gente entender como chegamos aqui, precisamos olhar a trajetória, sabe? O filme completo, não só foto do momento. Então, essa é a primeira parte da nossa análise. Essa mudança surpreendente nos números das pesquisas. Agora, olha que interessante essa progressão. Em janeiro, o Lula tinha uma liderança confortável de quase 5 pontos. Avança um mês para fevereiro e a coisa já vira um empate técnico. E agora? Agora a gente vê o Flávio Bolsonaro 1 ponto percentual na frente. Ou seja, a tendência de queda de um lado e de subida do outro tem sido bem constante. E a fonte que a gente analisou para montar essa apresentação resume isso de uma forma muito direta, dizendo que o filme das 3 pesquisas é ruim para Lula. Essa frase meio que captura o sentimento de preocupação que esses números geraram do lado do governo. Bom, uma mudança dessas, claro, ia gerar reação. Vamos ver agora como a fonte interpreta uma dessas reações, a convocação feita pelos Janones, que o material descreve como uma atitude, digamos, desesperada. E essa citação que a fonte atribui ao André Janones mostra bem o tom de urgência. Olha o couro, o ataque, o cacete que nós vamos tomar na eleição se a gente não tirar o rabo do sofá. É uma linguagem bem forte, né? Sinaliza um chamado para a mobilização para ontem. Certo. Então, qual seria a estratégia por trás desse chamado? De acordo com a leitura que a fonte faz, o plano teria 3 etapas. Primeiro, mobilizar a base na internet, botar a militância para trabalhar. Segundo, focar em ataques diretos à imagem pessoal do Flávio Bolsonaro. E o terceiro passo, que é uma alegação bem séria da fonte que a gente está analisando, seria um plano para espalhar fake news e montar o que eles chamam de gabinete do ódio. Mas por que essa virada aconteceu? Agora a gente vai tentar entender as razões por trás desses números, olhando para 2 explicações diferentes que a fonte traz. Aqui a gente tem 2 visões, 2 lentes diferentes para explicar a mesma coisa. De um lado, a análise da própria Atlas, que fala numa sequência de notícias ruins para o governo e na consolidação do bolsonarismo em torno do Flávio. Do outro lado, a narrativa da fonte que usamos é mais incisiva. Ela afirma que a ligação do filho do Lula com escândalos é um fato, que a conexão Lula-STF é uma coligação que governa de fato e que o perfil mais moderado do Flávio vai atrair eleitores de centro. E para a gente mergulhar ainda mais fundo, vamos dar uma olhada nos fatores específicos que a fonte aponta como cruciais. A próxima parte é sobre isso, os escândalos e a pressão econômica que estariam influenciando a opinião das pessoas. E esse gráfico aqui ilustra um desses fatores de forma bem clara. Quando as pessoas foram perguntadas sobre quem estaria mais envolvido no esquema do Banco Master, 40% apontaram para os aliados de Lula. Em comparação, 28% citaram aliados de Bolsonaro. Isso dá uma boa ideia de como a percepção pública sobre esse caso está se desenhando. Já na parte econômica, a fonte destaca 4 pontos de pressão que estariam pesando na avaliação do governo. O aumento da gasolina, que todo mundo sente no bolso, a inflação dos alimentos, que também é muito perceptível no dia a dia, gastos do governo que, segundo essa análise, estariam driblando o teto fiscal e, claro, a incerteza geral na economia por causa de conflitos de lá fora. E esse aqui é um ponto fundamental levantado na análise, essa diferença entre o dado oficial de inflação e o que as pessoas sentem na prática. O argumento é que, ok, a inflação geral pode até parecer controlada nos relatórios, mas para quem vai ao supermercado, a percepção é outra, o impacto é muito mais forte. O que, no fim das contas, nos leva à grande pergunta que fica no ar depois de analisar todos esses dados. Essa virada nas pesquisas é só um soluço? Uma reação passageira a uma maré de notícias ruins? Ou será que estamos vendo o início de uma tendência mais forte? Uma tendência que pode, de fato, redefinir o jogo político? A resposta, bom, essa ainda está em aberto.